Ele é contador de formação e mestre em educação pela USP, mas o que faz a cabeça do nosso convidado dessa noite são os vários trabalhos sociais que ele realiza, principalmente no bairro onde cresceu, a Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo. Aguinaldo Lima estabeleceu para si uma missão muito clara: ajudar na formação de jovens e adultos a enfrentar com dignidade desemprego e a falta de renda. Aguinaldo Lima hoje é diretor-tesoureiro da Caritas Brasileira. Aguinaldo, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quando que surge esse seu envolvimento com a área educacional? Eu sempre participei das pastorais sociais, venho de comunidade eclesial de base. Na verdade, começa sempre na família, né? Então, essa orientação de participar da comunidade, da Igreja Católica. Já aí quando você fala na família, aí não é nem a questão educacional e essa preocupação que você tem. Já é mais essa coisa da cultura de ir à igreja, de participar da comunidade, de estabelecer um relacionamento espiritual. Isso, faz parte da formação. Meus pais são nordestinos que se conheceram em São Paulo. Minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano. Olha só. E minha mãe sempre foi a mais religiosa nesse sentido. E, assim, orientou, quando é criança, ela foi, tipo, a gente tinha que seguir, fazer até primeira comunhão, aquela coisa. Aí na adolescência, na juventude, você afasta um pouco. E na adolescência, e na juventude, eu retornei a participar a partir de grupos de jovens, então da Pastoral da Juventude. Adolescência, quando você fala, que idade que é? Depois uns 14 anos, dos 14 aos 18. 18, 14 aos 18, fora. Fica meio... Não é hora de ir na igreja, aquela coisa arruma desculpa. E vai indo, tudo é difícil, você começa a trabalhar fora, estudar assim, você fica meio preguiçoso. Mas aí sempre, na época, tinha uma turma que meus irmãos começaram a participar, né? Tenho 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. Tá. Aí eu comecei a ir, você começa a participar de festa, começa a conhecer os amigos. Aí festa começa a ficar bom. Aí vai ficar interessante, aí os jovens atraem. Aí, nisso, na década de 90, e aí também tinha nisso, no final dos anos 80, entrei na universidade. E aí comecei a participar bastante da comunidade. Aí da Pastoral de Juventude, comecei a participar das pastorais sociais, que lá na região Brasilândia sempre teve um histórico muito de participação social. Sim. A comunidade levava você a pensar sobre isso, sobre a realidade local, de transformação desde a juventude. E aí eu comecei a participar disso. Você acha que hoje os jovens estão frequentando menos a igreja? Olha, eu acho que os jovens participam bastante ainda. No Brasil ainda você tem uma massa muito grande, mas muitos não participam. Acho que tem assim... E aí falta a tua mãe? Falta essa coisa dos pais, de na verdade, isso. Acho que essa cultura na verdade, os pais também têm que voltar. Os pais precisam voltar para a igreja. Precisa ter... Agora, a igreja católica está perdendo espaço? Eu acho que, de uma maneira geral, essa questão de você ter as pessoas buscam, de uma maneira individual, essa questão da religiosidade. Então, você tem muito disso, né? Eu tenho minha própria fé. Mas, para nós, da Igreja Católica, para vivenciar a sua fé, você tem que vivenciar em comunidade. Não é uma fé individualista. Então, você vivencia a sua fé em comunidade. Você celebra em comunidade. Não tem jeito de você... Não é um processo individual. Você tem essas escolhas individuais, mas eu acho que a maior parte das religiões prega isso, que você é uma vivência em comunidade. E por que essa perda de espaço? Também você tem uma coisa de linguagem. A gente tem que buscar novas linguagens para chegar a esse público. Eu acho que hoje... até as redes sociais você percebe isso, e muita gente já está usando as redes sociais para se comunicar, né? A coisa que era 2 anos atrás, o Facebook era uma coisa, hoje já é a quantidade de pessoas que participam. Sim. E são ferramentas que você tem que chegar e se comunicar de uma maneira mais dinâmica. Então, como é que você
mantém a sua religiosidade de uma maneira dinâmica também. Perfeito. Os centros urbanos te impede também essa vivência mais comunitária. Então, se você pensar que o tempo de deslocamento da sua casa, de você participar... Em São Paulo, se você fizer uma reunião às 8 horas, dependendo de onde você trabalha, não chega. As pessoas não chegam. Claro. As pessoas não chegam. Tem uma questão, quando a gente fala de questão cultural, existe hoje no Brasil o fenômeno da classe C. Essa classe C, que realmente quando era classe D ainda, tinha talvez mais tempo, ou ocioso, ou não tinha tanta oportunidade, ou não tinha tanto acesso, as pesquisas mostram que essa classe C que emergiu deixou a igreja. É uma classe C, a classe C de uma maneira geral, é sempre vamos dizer assim, pela lógica do consumo, né? Você classifica essas classes pela capacidade de consumo que elas adquirem. Então, esse crescimento foi para um lado do consumo, certo? Ela adquiriu um novo patamar e que isso é positivo, de qualidade de vida, de ter melhores condições de vida. Ao mesmo tempo, a gente não tem uma cultura de participação. Então, isso vale tanto de uma participação, se você é de uma denominação religiosa, né, de participar da igreja, de participação, de vida comunitária, como também de outros espaços sociais, né? Então, eu vejo vários amigos professores também falam assim, os pais só vêm para reclamar da escola, ele não participa da vida da escola. Então, também você tem que... É um processo de construção de cidadania. Isso, você tem que participar dos espaços. E para vivenciar uma religiosidade, você tem que participar também, participar da vida comunitária. Evidente. E ela é exigente. Eu acredito que também, como é que essa população ela vai tendo mais informação, a população que vai também tendo esse crescimento econômico, participando desse crescimento econômico... Tem mais acesso à informação. Vai tendo mais acesso à informação e ela também vai querer ter condições de participar. E aí as igrejas, de uma maneira geral, também vai ter que falar a linguagem para ter esse público que participa. Vamos explicar o que é a Caritas. A Caritas, ela é um organismo da Igreja Católica Mundial. Então, a rede Caritas vem disso, caridade, né? Então, e é um dos elementos, não existe fé, resumindo, né, como está na Bíblia, não existe fé sem obras, né? Então, para nós, para você ser católico, você tem que ter fé, mas também e isso tem que se manifestar nas suas ações. Tá. E a Caritas, isso é uma ação organizada da Igreja Católica no mundo. Perfeito. No Brasil, essa ação organizada, ela já, quanto instituição, ela tem 56 anos, foi fundada por Dom Helder Câmara, né? Então a gente está espalhado aí pelo Brasil afora. O foco da Caritas é o desenvolvimento humano. Como é que você faz isso trabalhando em tantas diferentes regiões com culturas diferentes? Eu acho que nós trabalhamos isso bastante no nosso congresso que foi no final do ano passado. É pensar no desenvolvimento humano, mas ele numa perspectiva solidária, né? Que eu acho que é isso, tanto é o nosso lema, somos solidariedade, somos Caritas, numa perspectiva do território. Então, o desenvolvimento a partir do território. Tem que considerar aquele território, aquela comunidade, aquela cultura. E isso a gente percebe nos encontros nacionais da Caritas, você percebe essa diversidade. Então, não é trabalhar a diferença, mas trabalhar a diversidade. Então, o norte é diferente do nordeste, a maneira de você se organizar é diferenciada. Então, para nós aqui em São Paulo, a gente estava discutindo a dificuldade de você chegar numa reunião. Mas no norte, para você fazer uma reunião, você tem que pegar um barco que às vezes demora 7 horas para você ir para uma comunidade ou outra. Então, tem outra forma que aquela comunidade vai se organizar. E aqui, muitas vezes, o acesso à tecnologia, a gente não precisa nem sair do escritório. Nem precisa sair, o acesso é mais fácil. Claro. Então, você
em cada realidade você vai trabalhando, principalmente das diferenças não só econômicas, mas as diferenças regionais. E hoje dá para você fazer uma reunião em São Paulo e discutir espiritualidade pela internet. Sim. O que, na verdade, deve ser uma realidade, né? Isso, se não acontece, deveria acontecer. Não, tanto na Caritas, nós já fizemos reunião até por MSN, por Skype. Então, com essas ferramentas que você tem, inclusive que acabam viabilizando você ter esse acesso, essa questão de você ter e-mails, e que você tem uma rede de e-mails que rapidamente você passa um comunicado. Consegue comunicar. Qual a maior dificuldade hoje em termos regionais para a Caritas? É o emprego? É a fome? É o alimento, né? Olha, nessa eu penso que você tem várias formas de exclusão. Então, o maior desafio é você superar essas formas de exclusão em determinadas comunidades. Então, hoje, as demandas mais para os centros urbanos, você tem uma questão muito forte dessa população de rua. Então, você tem uma muito forte. Outras regiões é acesso ao alimento, sim. Outras regiões, por exemplo, é o acesso à água. Então, por isso que você vai criando programas que é convivência com o semiárido. Então não adianta, não é só aquela ação combate à seca, mas não, assim, como que você vai conviver naquela região? Então, como é que você vai ter acesso à água? Então, a ideia das cisternas, né? Aquela de você acumular água da chuva para o período seguinte. Então, essa ação é muito forte. Então, naquele momento, a água naquela região é vida. Não tem jeito. Existem ações que a própria comunidade desenvolve para beneficiar essa comunidade? Ou seja, que não sejam ações específicas, mas ações pensando no médio prazo? Tem emergências que são da ordem social. Então, você vai ter que transformar aquela realidade. Então, essa realidade da seca, de você conviver com o semiárido. A ideia da cisterna, você tendo acesso à água, você dá o passo seguinte. Então, você consegue ter renda suficiente, começa a produzir alimento na própria comunidade. Produzindo alimento, aí você vai desenvolvendo uma agricultura familiar, você muda a qualidade de vida daquela região. Então, você vai produzindo riqueza naquela região, então você muda, a perspectiva de vida daquelas pessoas. Então, o meu problema não é mais a água, a seca, imediatista. Então, todo ano eu sei que vai ter seca naquela região, mas só que a gente já se preparou, a gente já conseguiu ter acesso à água, aí eu tenho acesso ao alimento, então vou garantindo direitos e eu começo a participar num outro patamar de cidadania. Muito bom, muito bom. Aguinaldo, vou te pedir licença para que a gente vá para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Aguinaldo Lima. Continue com a gente. Estou aqui no lounge da HP com o meu HP EliteBook. Eu tirei uma foto aqui com o Fernando Levis e eu vou agora mandar essa foto para HP Envy com tecnologia e-print. Daqui a pouquinho sai a nossa foto ali direto aqui no próprio evento. Pronto, já foi aqui do meu HP EliteBook. Estou aqui na fábrica da Flexform para mostrar por que ela é referência na América Latina e líder nacional em vendas de cadeiras para o mercado corporativo. Seus produtos são fabricados com a mais alta tecnologia. A única do segmento no Brasil com laboratório acreditado pelo Inmetro. É por isso que há mais de 45 anos a Flexform é excelência no que faz. Espero que você esteja gostando do nosso programa. Eu estou agora com o meu HP EliteBook para convidá-lo a acessar o nosso site rbevocê.com.br. Lá você poderá saber mais sobre esse e outros programas. Não perca tempo.
Voltamos na entrevista com Aguinaldo Lima, diretor da Caritas Brasileira. Aguinaldo, o empresário brasileiro tem o espírito de ser voluntário? Eu acredito que tem ampliado essa consciência, principalmente de responsabilidade social. Acredito que vai crescer um pouco mais, né? Acho que o Brasil vai crescendo economicamente, então você vai criando uma nova classe de novos empresários que vão chegando também. Mas é muito tímido, né? Então, às vezes, a responsabilidade social é mais marketing do que resultado efetivo na ponta. Para nós da Caritas, nós temos colaboradores, são empresários, desculpa dizer assim, é mais pessoas físicas do que jurídicas, de um ponto de vista. Então, talvez a pessoa física do empresário, ele acaba sendo mais solidário do que a empresa, né? De uma maneira geral. E que às vezes isso até, de certa forma, é natural, né? O sujeito faz aquilo por ele e não pela empresa. Pela empresa. A empresa já cumpre o papel social dela, que é a geração de emprego, geração de renda, pagamento de impostos. Cumprir essas ações nesse sentido. Então, Agora, como é que é esse empresário brasileiro se comparado ao empresário no mundo? Existe isso? Existe nos países mais desenvolvidos, países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, o empresário ele é mais contribuinte, e não só contribuinte com a parte financeira, mas ele se envolve mais nas ações voluntárias? Você tem mais essa cultura mais solidária, de uma maneira mais ampla, quanto sociedade. Então, tanto que a Caritas no Brasil teve muitos projetos apoiados que a gente chama pela cooperação internacional, que vem diminuindo até pela crise europeia, se pensar nesse aspecto dos últimos anos. Isso sempre vindo mais da Europa mesmo? Mais da Europa. Mais da Europa, menos dos Estados Unidos. Menos dos Estados Unidos. Também dos Estados Unidos, mas mais da Europa. Então, você teve uma cooperação internacional que ela era constituída por fundos e de doação de vários colaboradores que constituíam esse fundo, inclusive até fundos públicos, que constituem um fundo de cooperação internacional para ajuda aqui na América Latina. E pelo próprio crescimento do Brasil, a cooperação internacional falou: o Brasil precisa menos do que outras regiões, como a África, a Ásia e até o leste europeu. Então, nos últimos anos, essa ideia da cooperação internacional diminuiu os recursos, foram para outros países. E o Brasil tem que se sustentar pelas próprias pernas, que é um grande avanço também. Existe aqui uma discussão interessante, que é o fato do brasileiro, até pela nossa cultura imediatista, nós somos um país emergente, temos uma cultura emergente e imediatista, né? Não existe também aquela questão de, eu quero doar, mas aí quando eu quero doar, eu vou numa comunidade que precisa, dou roupa, dou alimento, existe isso? O brasileiro tem um pouco mais esse perfil? Se comparado ao resto do mundo? As pessoas são mais sensíveis a situações emergenciais, a apelos emergenciais. Então, situações de catástrofes, as campanhas que... recentemente, as campanhas, quando a Caritas coordenou uma campanha ampla no Brasil de arrecadação para o Haiti, né, que foi uma campanha que arrecadou muitos fundos para ajudar na reconstrução do Haiti, nas emergências nas chuvas do Rio de Janeiro. Então, são campanhas que você tem uma participação mais efetiva. Mas também isso gera aquele que quer doar mais de uma maneira permanente. Então, muitas vezes abre-se uma conta para uma situação emergencial e aí a Caritas, campanha, você arrecada, a Caritas depois presta conta, né, para a sociedade, mostra no site. Essa é uma pergunta. Como é que você dá transparência às ações da Caritas? Efetivamente, nessas campanhas, a gente abre conta específica e com isso, ao final da campanha, você presta conta o quanto você arrecadou e aonde você aplicou, inclusive indicando quais foram os projetos aplicados e deixa no site e também na forma de materiais gráficos, né? Isso para as campanhas emergenciais. Em relação às campanhas, e aí não campanhas, mas ao trabalho de desenvolvimento humano que você realiza, existem índices que você depois mostra ao investidor, ao colaborador, vamos dizer assim? Tanto que
nós temos, assim, nessa fonte de recurso, queremos ampliar mais isso, que é a ideia de você ter uma rede permanente de colaboradores de solidariedade. Dessas campanhas emergenciais, a gente percebeu muitas vezes que a conta ficava lá, acabou a campanha e começava a aparecer depósito, porque as pessoas continuavam depositando, então você tem esse sentimento positivo das pessoas quererem colaborar de uma maneira permanente. Perfeito. Nesses projetos, então a Caritas tem linhas de ação, então ela seja na segurança alimentar, na questão do trabalho ao semiárido, na organização dos catadores, né, na área de reciclagem, então nesses projetos. Aí a fonte de financiamento ainda tem uma parte da cooperação internacional, a cooperação internacional ainda é parceira no Brasil, outras Caritas internacionais, então alguns projetos você tem recursos públicos e outros projetos você tem aí de arrecadação própria de uma rede mais permanente de solidariedade. O Aguinaldo, você se especializou, vamos dizer, na questão da educação, na qualificação e na capacitação dos jovens, o que é uma questão importante e que é um problema do Brasil. Isso não é um problema das comunidades, é um problema do Brasil. Como é que você tem realizado esse trabalho? Na verdade, assim, essa questão da educação, ela vamos dizer assim, o Brasil, se ele quiser crescer, ele vai ter que investir cada vez mais em cima disso. Ao mesmo tempo, fala-se muito na questão da educação da juventude, mas até para ele acessar a educação de uma maneira geral, a gente tem que ter alguns trabalhos de mediação. No caso, por exemplo, a Caritas apoia a constituição de associação ou empreendimentos para gerar trabalho e renda, né? Não a perspectiva de uma economia solidária, de organização dos trabalhadores, das trabalhadoras. Você tem que fazer a gestão disso, né? Fazer a autogestão disso. Então, você também tem que ser formado nessa perspectiva para você fazer a gestão do seu próprio empreendimento. Falta quem qualifique. Ou traduza. Porque, às vezes, se a gente pensar, você tem uma formação voltada, hoje, até de uma maneira geral, as universidades, você vem desse segmento, forma o contador, por exemplo, como se todos os contadores fossem, que eu sou dessa área, todos os contadores fossem ser contadores de sociedade anônima. E no Brasil, a grande massa é de micro e pequeno empresário. É verdade. Aí depois você vai trabalhar e você vai lidar com micro e pequeno empresário, você vai lidar com associação, com cooperativa. Aí o profissional fala assim, bom, vou ter que aprender agora na prática. Tem uma coisa, o que você colocou, eu acho que já está uma fase acima do que, na verdade, é importante a gente saber disso, mas eu quero entender uma fase abaixo. Eu quero entender essa nossa base da qualificação desses jovens, quando você vai conversar com esse jovem e que, infelizmente, nós hoje vivemos uma fase no Brasil de educação muito precária, principalmente no ensino fundamental. O sujeito entende, a criança, o jovem, ele entende o que você diz? Acho que essa é a percepção que a gente precisa ter. Você lidar com um jovem, por exemplo, vou te dar de um bairro que faz parte lá do distrito da Brasilândia, que é o Jardim Elisa Maria. Assim, alto índice de violência, né? Uma periferia muito castigada do ponto de vista habitacional, habitações precárias, condição de vida, de transporte muito difícil, e aquela juventude é isolada. E aí o entorno, a escola que ele tem do entorno, não oferece essas condições. Então você vai para uma escola que o desestimula. Então ele tem 14, 15 anos e ele é semi-analfabeto. Então, esse é o grande problema. Então ele fala assim, ele até está terminando o ensino fundamental indo para o médio semi-analfabeto. Ele não consegue ler ou interpretar alguma coisa. Então os projetos, inclusive no Jardim Elisa Maria, você tem um projeto que brilhante de uma irmã Clara que fez 80 anos recentemente, que o foco é esse, é de você ter um espaço aberto para, vamos dizer assim, elevar a escolaridade dessa juventude, para você abrir um outro espaço para... Você tem que
para ele perceber que a educação leva ele para outro patamar, né? Então, ele não está condenado a não ter acesso, né? Não ter acesso à universidade. Então, é um espaço que não substitui a escola, mas que mostra a importância da escola na vida dele. Que mostra a importância da escola. Então ele volta diferente para a escola. Ele exige da direção da escola, ele exige dos professores. Que, aliás, é um dos grandes problemas que nós temos. Aguinaldo, infelizmente a gente está caminhando aqui para o final do programa, mas eu sei que tem um case muito interessante no Nordeste que a Caritas desenvolve. Eu gostaria que você falasse sobre ele. Eu acho que desses cases assim, de sucesso e que a gente tem ajudado muitas as comunidades a se organizarem, principalmente nessa questão da cisterna e principalmente da segurança alimentar. Então, a ideia de você não... você tem algumas situações que você doa a cesta básica, mas outros... você vai evoluindo para dizer que o alimento é um direito. Então, a segurança alimentar trabalha nessa perspectiva de como você organizar aquela comunidade para trabalhar, num segundo momento, de começar a produzir, de produzir uma agricultura familiar, né, de produção familiar, mas que gere o mínimo para aquela família de subsistência. E isso tem sido muito grande, como disse anteriormente, na conquista do direito ao acesso à água, que são as cisternas. E uma coisa importante, as cisternas, imagina que ela tem um preço, um custo. Então, as comunidades começaram a falar assim, bom, eu recebi a cisterna, ela custa, vou falar um valor, não sei exatamente qual é esse valor, mas R$2.000. Eu recebi, seja de um projeto público, ou seja de um projeto da Caritas. Essa pessoa que recebeu, ele cria um fundo e fala assim, eu vou devolver esse benefício que eu tenho, que eu recebi. Então, ele devolve aquilo que ele recebeu e contribui para um fundo equivalente, que pode financiar ou outra cisterna para outra família, sim, ou outras atividades da própria comunidade, a construção de cerca, da construção. Então, é uma ideia de uma poupança comunitária. Então, essa é uma das experiências assim, bastante ricas, acho que a gente chama que são dos fundos solidários. Perfeito. E aí acho que tem uma outra atividade que vocês realizam, que é fazer com que a comunidade possa produzir para ela, que aí entra a questão das cooperativas. E tem uma muito interessante na cidade de Joinville, onde elas desenvolveram inclusive o produto e passaram a vender esse produto. Tem uma demanda muito grande, que é essa questão da reciclagem. Acho que é um problema, a questão ambiental é um problema mundial para todos. Mas os catadores, eles estão passando de um patamar de você não só catar e depois vender aquele material, ou hoje prensado para a indústria, mas ele também começar a agregar valor e produzir algumas novas... produzir valor, né, para a comunidade. E aí uma cooperativa de Joinville... Então, na verdade, é agregar valor ao que é captado. Captado, porque aí você melhora a renda também. Só captando, você vai ficar numa condição sempre de catador, claro, né, que é uma condição já digna, mas também você tem que pensar que você pode crescer nesse sentido e claro, criar melhores condições de vida para isso. E aí uma cooperativa de Joinville, que é fruto também de uma outra situação, que foi uma empresa que faliu, os trabalhadores assumiram o controle dessa empresa, recuperaram essa empresa, e ela era do segmento de plástico, de perfil plástico. E agora eles desenvolveram, que é uma grelha, né, que é essa utilizado para coletar água de chuva, sim, e tudo mais, com plástico, com material reciclado. E está sendo já produzida e já algumas prefeituras utilizando essa grelha. Muito legal. Muito interessante. Muito legal, essa é uma boa atividade. A gente está aqui caminhando para o final e eu quero algumas indicações suas, e aí você fica à vontade para indicar um livro. Um livro, eu acho, para quem tem um livro de Dom Demétrio, que foi o nosso bispo, que fala dos 50 anos do Concílio Vaticano II.
né, que eu acho que foi que esse ano a gente comemora. Então foi uma mudança de uma renovação da igreja no mundo, né? Eu acho que inspirou muito todos esses trabalhos sociais, eu acho que é importante isso. Muito bom. Hoje, se você fosse a presidente Dilma, se você tivesse o poder da presidente Dilma, qual seria a sua primeira decisão? Eu acho que o Brasil evoluiu bastante, né? Eu acho que a gente tem crescido e tal, mas eu acho que fortalecer a sociedade civil. Eu acho que o Estado tem que ser fortalecido, o governo, mas uma demanda que a gente tem é de fortalecer a organização da sociedade civil. É uma bandeira que a Caritas junto com outras entidades, então eu acho que um país ele só vai ser forte, não só com um governo forte, mas também com uma sociedade civil forte. Então, eu acho que além dessas ações de crescimento, a gente tem que ter uma organização da sociedade civil forte. Aguinaldo, então, obrigado pela tua participação. Muito obrigado pela presença. E essa foi a entrevista de Aguinaldo Lima, contou aqui pra gente sobre as atividades da Caritas, também todos os trabalhos sociais que são realizados e vale a pena a gente se envolver e participar de forma voluntária cada vez mais. Muito obrigado pelo seu carinho, também é claro pela sua audiência e eu te espero sempre de domingo a sexta-feira às 11h30 da noite. Até lá!